Fala galera, mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou falar pra vocês meu resultado aí no simulado do Projeto Caveira, que é a plataforma que eu utilizo, né, para resolver simulados, fazer flashcards. Vocês já sabem disso, que eu uso há muito tempo estudando para o concurso da Polícia Federal. Fiz lá o simulado, né, o primeiro simulado completo que eles disponibilizaram da Polícia Militar do Pará. Cara, simulado pesadíssimo. Eu vou explicar tudo aqui nesse vídeo. Bom, vamos lá, simulado da PM Pará, né? Você que tá chegando agora aqui no canal, eu estudo pro concurso da PF, mas vou fazer o concurso da PM Pará, então eu tô estudando, tô passando várias dicas de estudos para a PM Pará. Já tem 5 vídeos postados aí, só de dicas de estudo para a PM Pará, então vá lá no perfil do canal e assista os vídeos, porque aqui no canal é sempre sem enrolação, direto na informação. Bom, simulado PM Pará do Projeto Caveira. Eu fiz o simulado, né, foi disponibilizado pela plataforma, e um dos simulados mais difíceis que eu já fiz, assim, de carreiras policiais, de polícia militar, né, porque recentemente eu fiz a prova da PMDF, eu não fui aprovado ali nas vagas, né, fui aprovado e não classificado, que tem essa questão aí, quando você não fica dentro das vagas ali, não atinge a nota de corte, você fica fora, né, e na PMDF tomei um pau lá, era a banca OCP, foi uma das provas mais difíceis de polícia militar que eu já fiz até hoje. E agora vou fazer o concurso da PM Pará. Eu estudo para a PF, mas nesse momento eu dei uma pausa em algumas disciplinas da PF, por exemplo. Eu não estou estudando no momento contabilidade e estatística, né? No meu combo de estudos ali da PF. Eu estudo pelo cursinho DSO para a PF, então eu dei uma pausa ali em estatística, contabilidade e alguns assuntos de direito que só caem na PF. E aí migrei ali meus estudos para essa reta final para a PM Pará. Eu fiz um vídeo já falando sobre o simulado que eu fiz aqui do cursinho aqui da cidade, Top Team. Nesse primeiro simulado que eu fiz do Top Team, eu fiquei com 80 pontos de 100, né? Eu acertei muitas questões, eu acertei 34 questões de direito no simulado do Top Team, só que agora eu fiz o simulado do Projeto Caveira. E no Projeto Caveira, vou botar meu resultado aqui em tela, galera. Eu tive um resultado assim, totalmente diferente do que eu esperava. Eu achava que, como eu já estou com mais tempo estudando, eu achava que a minha pontuação seria bem melhor. Então, assim, das 60 questões, eu acertei 41 e errei 19 questões. Não deixei nenhuma questão em branca, não pulei questão, respondi tudo, né? Lembrando que essa prova da PM Pará será múltipla escolha, então não tem aquela coisa de certo e errado, uma questão errada no uma certa. Não existe isso. É múltipla escolha com as alternativas. O que me surpreendeu nessa prova, galera, nesse simulado, né, do Projeto Caveira, foi meu desempenho nas disciplinas gerais. Eu fui muito bem nas gerais. Nas gerais, para vocês terem uma ideia, são 20 questões, né, as gerais. E é dividido ali em informática, português e raciocínio lógico matemático. Português, eu praticamente gabaritei português. Eu acertei 9 de 10. E essa questão que eu errei ainda é passível de anulação, né? Eu já vou mandar o recurso aqui para a plataforma, né? Porque a questão que eu errei era uma questão que falava ali de empregabilidade. E eu errei essa questão porque simplesmente a questão, o enunciado da questão estava confuso. Então eu fui para essa prova aqui, para esse simulado, para gabaritar português. A questão, eu vou colocar em tela aqui, vou tentar colocar essa questão em tela para vocês. A questão diz o seguinte, tinha um texto, né? E a questão basicamente estava falando sobre o significado ali da expressão empregabilidade. E eu coloquei lá a questão lá, botei na resposta lá que empregabilidade, no contexto do texto, queria dizer, né, que era para o empregado ali se manter no emprego. E lá na hora de sair o gabarito, a banca aqui, né, a banca que é o Projeto Caveira, né, que elaborou o simulado, deu outra resposta como certa, né? Ele colocou ali que a resposta era possibilidade de se obter o emprego, mas no contexto, né, do texto era facilidade de manter-se no emprego, porque estava falando que a empregabilidade estava falando no sentido de assegurar o emprego. Então, para você assegurar, você só assegura aquilo que você já tem. Então, essa questão é passível de anulação aí pelo Projeto Caveira. Vou até mandar mensagem pro Projeto Caveira, porque se essa questão aqui não tivesse com essa confusão no enunciado, eu teria gabaritado português. Continuando as gerais, informática, gabaritei. 5 questões de informática, acertei as 5, né? Eu já esperava, eu já falei pra vocês, galera. Não é que eu sou bom, foda em informática, não é isso. É porque eu estudo para a informática da PF há mais de 2 anos. E a informática da PF é muito mais pesada do que informática de qualquer outro cursinho que você imaginar, de qualquer outro concurso que você imaginar.
Acho que a informática da PF só não ganha da informática ali da Receita Federal e para concursos de área específica, né, de áreas de tecnologia da informação. Mas a informática da PF é bem pesada, então quando eu peguei as questões aqui de informática do simulado do Projeto Caveira, rapidamente eu gabaritei todos, estava muito fácil as questões, acertei 5 de 5. Então, raciocínio lógico matemático, também estudo raciocínio lógico matemático para PF, mas eu não consegui gabaritar. Errei 2 questões. Então, minha pontuação em gerais ficou assim: 9 questões de 10 em português, 5 questões de informática das 5, gabaritei, e raciocínio lógico matemático, acertei 3 de 5. Então, minha pontuação em gerais ficou 17 acertos de 20 questões. E aí vamos para as específicas, que são as questões de direito. Aqui eu senti muita dificuldade e cheguei a zerar algumas disciplinas. Como, por exemplo, direito administrativo, eu tive muita dificuldade. Direito institucional, né, que é a legislação aplicada à PM Pará, eu tive muita dificuldade, porque eu estou pegando agora na reta final, nunca tinha estudado legislação do Pará, nem mesmo quando eu fiz o concurso da PM Pará da última vez também eu não tinha estudado, né, eu não estava estudando para PM Pará, então não tinha nem como o cara acertar um conteúdo que você não está estudando. Galera, não existe você acertar conteúdo no chute. Essa questão de chutar a questão, isso aí é coisa do passado, isso não existe. Tem muito vídeo ensinando técnica de chute, não vai funcionar com a banca CESP. Já esqueça essa fuleiragem de chute, não vai dar certo. Se você for chutar, você vai se arrombar todo aí nessa prova. Então, aqui eu tô passando a real para vocês. Das específicas, galera, eram 40 questões de direito. Eu acertei 24, né? A pontuação de específica dobra, né? Cada questão ali vai dobrar. Então, as 24 dobrou, eu fiquei com 48 pontos nas específicas, né? Então, 48 pontos com 17 que eu tinha feito nas gerais, eu fiquei com 65 de 100. É uma pontuação, na minha visão, eu considerei uma pontuação baixa, porque aqui nas específicas eu errei algumas questões de bobeira, algumas questões de constitucional, por exemplo, eu errei de bobeira, eu poderia ter acertado aqui facilmente 30 questões. Eu errei 5, 6 questões ali de bobagem na hora de marcar o gabarito mesmo aqui, fazendo o simulado. Então, assim, eu poderia ter um desempenho muito melhor. Mas eu vou chamar a atenção para vocês no seguinte: tem algumas questões aqui que vai derrubar candidato, porque eu fui derrubado principalmente por direitos humanos e questões de legislação institucional da PM Pará, porque eu não conhecia. Direitos humanos, eu já estudei direitos humanos, não é uma disciplina tão difícil e mesmo assim eu tomei porrada. Eu zerei direitos humanos, direito constitucional, de 4 questões eu só acertei uma. A questão de trânsito que caiu nesse simulado, né, que era a lei de trânsito, eu também errei. E também errei muitas questões, assim, de matérias variadas, né? Uma questão lá de penal militar, errei uma questão ali de constitucional na bobeira. Então, somando tudo, eu tive essa quantidade de erros, né? 16 questões erradas. Foi assim, cara, 16 questões erradas de direito, né, das específicas. Foi, assim, muito ruim, eu fui muito mal, né? Você olha assim, pô, Nathan, tu acertou mais de 50% das questões de direito. 24 de 40. Galera, mas isso não é suficiente. Eu tenho que ir para uma prova dessa. Todos nós que estão estudando para o concurso da PM Pará, você que está me assistindo, você tem que ir para fazer no mínimo 30 questões de direito, né? E lá no mínimo ali umas 15 de gerais. Em gerais eu fui muito bem, né? Eu não sei se foi sorte de cair conteúdos de informática que eu sabia todos, então eu gabaritei informática. E português eu praticamente gabaritei também, só errei uma por essa confusão aqui do simulado, que eu achei que essa questão deveria ser até anulada. Né? Se fosse na prova, possivelmente seria anulado porque ia chover recurso. Mas aqui é um simulado, então é pra gente se testar mesmo. Aqui no simulado eu posso errar. No dia da prova não tem como eu errar essas questões aqui que eu errei de direitos humanos, né? Questões que envolvem ali direitos humanos, Declaração Universal de Direitos Humanos. Caiu uma questão que envolvia ali o tempo, o ano que foi objetivado os direitos humanos. Eu vacilei. É uma questão que envolvia um conhecimento ali a respeito do período entre guerras, né? Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial, que envolveu ali os direitos humanos. Então eu errei uma questão por vacilo. Outra questão que eu errei no vacilo foi uma questão de TCO, né? Que é termo circunstanciado de ocorrência, né? Que a questão falava do entendimento do STF a respeito disso. E eu fui pelo o entendimento geral. E não no simulado veio o entendimento do STF em relação ao termo circunstanciado de ocorrência, né? E a resposta seria que o termo circunstanciado de ocorrência, ele pode ser lavrado pela Polícia Militar, pelo Corpo de Bombeiro Militar, mas apenas se houver, né, lei estadual prevendo essa possibilidade. Ou seja, o STF entende que o termo circunstanciado
Pode ser feito pela Polícia Militar, pelo Corpo de Bombeiros Militar, mas desde que no Estado tenha uma lei que tenha essa previsão. Se o Estado não tiver lei tendo essa previsão, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar não pode fazer termos circunstanciados de ocorrência, então esse foi o meu vacilo nessa questão. Eu errei uma questão também de exame de corpo de delito, uma questão assim boba, né, boba mesmo, uma questão assim que, cara, não poderia ter errado, que era em relação aos vestígios. E a alternativa era que é compreendido como meio de obtenção de prova processual penal, ou seja, o corpo de delito, uma das funções básicas do exame de corpo de delito é a obtenção de prova processual penal. E lá na hora de marcar eu coloquei que era aquela questão do corpo de delito indireto, então eu errei mesmo a questão, um vacilo mesmo grande, então já é um conteúdo que inclusive eu vou revisar, porque era um conteúdo que há muito tempo eu não via, conteúdo em relação a exame de corpo de delito. Errei questões de direito processual penal militar, por besteira também, tenho que revisar esse conteúdo, mas no geral, né, eu achei um simulado do Projeto Caveira muito mais pesado do que o simulado do Top Team, que é o curso aqui da minha cidade. O Projeto Caveira realmente pega pesado aí no simulado nas disciplinas de direito. Já em conhecimentos gerais, eu não quero que vocês achem que pô, o cara é muito inteligente, acima da média. Galera, não tem nada a ver. Simplesmente eu estudava para um concurso que tinha um nível de estudos maior do que o da PM. Então, eu tenho certa facilidade nas questões de informática. Isso aqui é normal. Não quer dizer que eu vou chegar lá na prova e vou espocar a prova. Pelo contrário, esse resultado de simulado aqui significa que eu tomei ferro. Eu esperava pelo menos aí 30, 35 questões de direito, né, e pelo menos 15 de gerais. De gerais eu consegui bater minha meta, eu acertei 17 de 20. Já em conhecimentos específicos, que é as matérias de direito, eu só acertei 24 de 40, minha pontuação final foi 65 de 100. Aqui, galera, sem enrolação, sempre demonstrando aqui de forma clara para vocês. E quero deixar aqui para vocês que essa dificuldade em responder algumas questões é normal, galera. Vocês vão sentir essa dificuldade de responder algumas questões. Teve uma questão aqui, galera, que simplesmente, na hora da resposta lá, eu não sabia. Que era uma questão que falava sobre crime hediondo. Eu não sabia a resposta. E eu já tenho muito tempo de experiência. Que é a questão que envolvia a Lei 8.072 de 1990, né? Que é a Lei de Crimes Hediondos. E tava falando lá a questão que era para marcar qual era o crime que não era considerado crime hediondo, né? E na hora de marcar ali, eu marquei que era roubo circunstanciado, né, pela restrição de liberdade da vítima. E na verdade a resposta não era essa. Das alternativas tinha extorsão mediante sequestro, tinha tráfico de pessoas, epidemia com resultado morte, estupro. Então assim, a resposta era tráfico de pessoas. O tráfico de pessoas não é considerado um crime hediondo. E eu errei essa questão no vacilo, ou seja, por descuido, passando rápido pela questão, acabei errando, né? Teve uma questão também que envolvia ali a Lei 11.343 de 2006, que é a lei de droga, né? A lei de tóxicos. E eu errei essa questão, que é uma questão que falava ali, galera, sobre internação involuntária, quando o cara é usuário de droga e ele é internado involuntariamente. E a resposta da questão, galera, só para exemplificar, era sobre o tempo que o cara pode ficar internado involuntariamente por intoxicação, né, de drogas. E ele só pode ficar internado no máximo 90 dias. E ali eu vacilei, né, eu não li ali, eu li rapidamente, não vi que era o prazo máximo de 90 dias, né, não li com atenção e acabei errando a questão. Então, você perceba que são assuntos fáceis. No mundo dos concursos públicos da área policial, são assuntos que são considerados fáceis e eu errei a questão por falta de atenção. Então, o que me fez errar muitas questões de direito não foi a falta de conhecimento de alguns assuntos. Legislação institucional do Pará, realmente, eu não conheço a fundo, estou pegando agora em reta final. Agora, lei de crimes hediondos, a lei de drogas, Lei Maria da Penha. Galera, isso aí é questão que não era para mim errar mais. Eu cometi esse erro. Então, se eu cometi esse erro, vocês também podem cometer. Então, esse vídeo aqui é muito importante que vocês peguem aqui e aprendam com meus erros. Para você não cometer também. Porque, assim, uma pessoa inteligente, ela aprende com os próprios erros. Agora, uma pessoa sábia, uma pessoa ali bisurada, ela aprende ali observando o erro das outras pessoas. Então, peguem esses erros, peguem essas dicas que eu estou passando para vocês, coloquem em práticas, tenham cuidado, né, na hora de fazer o simulado, né? A preferência é que vocês
imprima um simulado, né? Tem ali o simulado impresso em mãos, né? Para você fazer simulando realmente o dia da prova. Esse simulado aqui eu fiz em 3 horas e 22 minutos. Cronometrei, ou seja, eu nem usei o tempo todo. Talvez se eu tivesse usado o tempo todo teria sido melhor, porque aí eu teria feito as questões com mais calma. A maior parte desse simulado eu gastei o tempo ali de mais ou menos 48 minutos só na prova de português. Mas eu praticamente gabaritei português. Eu não sei qual é a estratégia que você vai usar no dia da prova, mas disciplinas que você tem muita dificuldade, pelo menos tente ler com atenção. Aquela questão que você não sabe, marca um X ali, circula a questão e pula para outra. Não perca tempo tentando resolver uma questão de um conteúdo que você não sabe, que você não lembra. Senão você vai perder tempo, né, na questão, né, vai lhe faltar tempo, aliás, na questão que você sabe. Por exemplo, eu errei uma questão aqui de crime hediondo porque eu já estava no final da prova. Né? No final aqui do meu tempo já estava estressado, porque quando você começa a fazer a prova, pô, você tá com a mente limpíssima, sua mente, seu raciocínio tá muito bom. Depois de 2 horas e meia, 3 horas fazendo a prova, seu raciocínio já tá lá embaixo, né? Seus neurônios já estão lá para baixo, você não consegue raciocinar com a mesma efetividade do início da prova. Então, faça uma estratégia de prova que seja boa para você. Não precisa você usar a mesma estratégia que eu utilizo. Minha estratégia é deixar mais tempo para as matérias que eu tenho mais facilidade, que eu consigo fechar. Por exemplo, eu tenho facilidade de gabaritar direito penal, direito constitucional, português, raciocínio lógico matemático e informática. Essas matérias eu tenho mais facilidade de gabaritar. Mesmo assim, não consegui gabaritar raciocínio lógico matemático e não consegui gabaritar português. Fiquei por uma. Constitucional, eu fiquei por uma também. E direito penal eu consegui gabaritar. Aí tive dificuldade em outras disciplinas da prova. Então, é assim. Deixo aqui essas observações, esses bizus para vocês. Anotem, assistam esse vídeo mais de uma vez para pegar todas as nuances aqui e as dicas que eu trouxe aqui no vídeo. Se você gostou desse conteúdo, deixa a sua força aí, deixa o like, deixa o comentário, se inscreva no canal, né? Compartilha esse vídeo para que chegue a mais concurseiros, que aqui no canal você já sabe. Vamos pra cima, bora estudar. 23, o senhor tá sem bandoleira, amigo? Ô, senhor. Uma altura dessa do campeonato, o senhor tá sem bandoleira, 23? Quer dizer, o companheiro seu cai no chão baleado, o senhor vai pegar esse fuzil e vai fazer o quê? Vai jogar no chão? Não, senhor. Vai enfiar no cu? Não, senhor. Então bota a porra da bandoleira! Sim, senhor. Porra! 20 anos de curso, porra!